Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira e de vida para você chegar no próximo nível que você pode. Eu sou Adriano Lima, coach executivo, palestrante e hoje tenho um convidado aqui muito bacana. Mas antes de apresentar o convidado do dia, eu quero chamar aí a atenção para os nossos patrocinadores, aqueles que me ajudam a fazer o videocast acontecer. Total Pass e iFood Benefício. Muito obrigado pela parceria. E vamos começar agora então o nosso videocast de hoje, apresentando aqui meu amigo, colega Bruno Leonardo, atualmente vice-presidente da Exame, empreendedor, fundou a WITSEED, teve um ótimo caso, né, de saída, e vamos falar aqui sobre empreender também, sobre educação, sobre RHs e o que você quiser falar, meu amigo. Sinta-se em casa. Muito obrigado, Adriano, pelo esse convite. Estou honrado e muito feliz, porque, como você disse, além de um colega de algumas iniciativas de trabalho, sim, um amigo que a gente troca. Você não falou, a gente vai falar de futebol, não, né? Melhor não, né? Não, melhor não, né? Eu estou há 20 anos sem poder falar de futebol, né, amigo? Para vocês aí que não sabem, né, já que ele tocou, eu sou vascaíno, ele, aquele outro, Flamengo, né? Mas tudo bem. Amigos, futebol à parte. Meu amigo, qual foi a sensação de chegar aqui nesse estúdio que é feito para você também se sentir em casa, é a minha casa, e dar de cara com a foto sua e da Marina e sua esposa? Da Mariana. Mariana, desculpa. Não, olha, foi engraçado, né? Porque eu entrei, sentei e não tinha percebido, e você falou, volta aqui. Aí quando eu olhei, eu falei, nossa, é impressionante como que cria uma conexão. Foi fantástico. Primeiro, obrigado por essa surpresa. Tem a foto aqui, o porta-retrato nosso juntos. A gente está aí há 13 anos juntos, então é muito legal ter ela de alguma forma me acompanhando aqui nesse papo, porque com certeza, né, parte de tudo que a gente vem conquistando na vida é junto, né? Sem dúvida. Aí, Mariana, valeu, hein? Tamo junto. Bruno, me fala um pouquinho aí da sua infância, onde você nasceu, como foi sua criação. Fala um pouquinho dessa parte da sua vida, porque esse videocast é sobre vida também. Legal. É engraçado, né? Porque eu já dei entrevista em vários podcasts e acho que é a primeira vez que me perguntam isso. Interessante. Bom, eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente no Fonseca. Então, ali onde eu passei toda ali a minha infância, adolescência, início de vida adulta. Estudei lá e tudo mais, até quando eu passei para o FRJ. Fui ali para o Fundão, estudei lá, mas ficava nessa vida, né, de Fonseca, Fundão, fui começar a trabalhar na Barra, meu primeiro estágio, então assim, essa coisa do deslocamento sempre foi presente na minha vida. Para quem não conhece aí, o estado do Rio de Janeiro está falando aí de 50 quilômetros para lá e para cá. É exatamente isso. Mas a minha família, né, minha mãe e meu pai, eles vêm do interior, né? Então é aquela coisa, na família, primeira geração que estudou, que fez uma faculdade e aí chega no mercado, né? Meu pai economista, minha mãe psicóloga, e certamente ao longo da infância a cobrança deles, né, para eu estudar, aprender, isso certamente trouxe uma consequência. Eu gosto muito de falar isso, né, porque eu acho que quando a gente olha para trás, a educação talvez seja uma das poucas coisas que conseguem mudar a realidade das pessoas. Isso certamente aconteceu comigo. Nunca passei necessidade, isso não é o caso, né? Mas sim, vinha de uma família que não podia ter acesso a extremamente tudo, mas sempre tive acesso à educação, à qualificação, e hoje isso fez uma diferença absurda no meu futuro, né? Com certeza. E é a família do interior, então também convivi muito com o interior, com gado, plantação. Até hoje minha mãe mora no interior, então tenho também essas raízes. Que bom, algo que eu não sabia, né, mesmo sendo seu amigo, e é importante vocês saberem, né, até porque muitas coisas que vocês vão ver aqui conectado, olha que legal, né, o valor da educação, hoje você trabalha com educação, né? Exato. E aí, para a adolescência, né, você teve algum outro repertório na sua vida, esporte, arte, música, algum outro hobby, como foi isso? Olha, eu e meu irmão, a gente sempre fez muito esporte também, né, impulsionado pelos pais, futebol e natação, só que assim, eu não levo o menor jeito para o futebol. Meu irmão joga muito, né? Certo. Meu pai foi jogador de futebol.
E é um tempo, né? Só que depois, enfim, encerrou a carreira rápido e foi trabalhar depois no mercado financeiro. Mas aí eu fui e sou um apaixonado por tênis. Graças ao nosso Guga, né, que quando eu via jogar, aquilo me impactava muito e eu fui ali pro tênis. Então, até hoje, é uma coisa que eu adoro. Mas, assim, uma coisa que é engraçado, que eu sei que certamente em algum momento a gente vai chegar na minha carreira empreendedora, que sempre marcou ali também a minha infância e adolescência, era achar algum jeito de ganhar algum dinheiro. Boa. Então eu olhava para determinada situação e via sempre. Então tem umas histórias. Catava umas bolinhas no clube lá? Cara, não, o negócio era engraçado, era assim. Por exemplo, o meu pai, ele por muito tempo trabalhou, né, vindo para São Paulo e tudo mais. E aí, de vez em quando, ele levava um presente pra gente que era uma fita de videogame. Então, de vez em quando, ele levava uma fita e tal. E um determinado momento, eu e meu irmão acumulamos muita fita de videogame. Nintendo ou Atari? Não, Nintendo. Não, começou com Atari. Mas quando eu acumulei... É da minha época. Não, eu joguei Atari, mas quando eu acumulei fita mesmo era o Nintendo, né? E aí, cara, eu olhava para aquilo e falava assim, pô, quase ninguém tem isso, né? Então, aí eu comecei a alugar as fitas no meu prédio. Boa. Criei um processo disso, só que minha mãe acabou com aquilo, falou que estava tendo uma confusão danada lá no prédio sobre isso. Enfim, aí tem vários episódios em que eu me vi ali na adolescência usando algumas coisas sempre para tentar também ali alavancar. Então, acho que assim, eu quando olho para trás, vejo que misturava a educação com o esporte e uns lapsos assim de tentar empreender alguma coisa. Hoje eu entrevistei aqui a Mônica, CEO da Solids. Ela estudou História e foi trabalhar com Tech e com RH, né? Então, isso, né, nunca é tão linear assim, essa carreira na formação. Agora, na sua história de vida, aparecem situações como a do Bruno, ó, começou a empreender alugando as fitas lá que sobravam, né, do videogame. Então, é por isso que eu gosto de falar, não só para a audiência te conhecer mais, mas também para ver essas conexões, né? O quanto que, de repente, né, essa atividade aí sua empreendedora, do esporte, pode te ajudar hoje em dia, te ajudou na tua trajetória, né? Exato. E acho que assim, no esporte de futebol, o futebol como esporte coletivo, muitas vezes eu fiquei triste, né, por perder, jogava campeonato, aquela coisa, mas fez um papel fundamental de saber jogar em equipe. Assim, foram anos praticando, né, ali o futebol e certamente isso foi muito importante nessa coisa de entender, cara, é um time. Sim. Você sozinho não vai conseguir fazer nada. E nesse teu relato aí, talvez lidar com a frustração, né? Lidar com frustração. Só que assim... Pois que eu, como vascaíno, sou um mestre, né? Mas eu lembro de vezes, por exemplo, que assim, teve uma vez que nosso time estava perdendo de muito e eu queria sair de campo. Ou seja, você não nasce sabendo lidar com a frustração. Né? Aí depois você olha para a situação e fala, pô, não é para fazer aquilo, né? Uhum. E aí você, com uma adolescente, você já previa estudar, fazer uma faculdade, tinha isso claro, não tinha claro? Tinha claro. Fez orientação vocacional, já sabia o que queria estudar, como foi esse processo? Cara, assim, na verdade eu sempre gostei muito do mundo da engenharia. Né? Então, tudo que era construído lá em casa e tudo mais, eu sempre era aquela pessoa curiosa que ficava perto, tentando entender o que acontecia. Só que quando chegou na época de escolher, no vestibular, tinha o tal do guia do estudante, né, que era impresso. Sim. E aquilo ali, trocando era o máximo que eu tinha de conhecimento, né, próximo a mim. Apesar de até a minha escola ter feito algumas visitas a empresas e tudo mais. E aí no guia do estudante falava que uma profissão que estava em alta era engenharia de produção. Aí eu olhei e falei assim, bom, sempre quis engenharia. Engenharia de produção está em alta, acho que vai ser isso aqui, né? Mas é difícil, né? A gente, quando muito novo, tem um desafio muito grande de escolher essa profissão. Mas o legal da engenharia de produção é que ela é tão ampla que ela me permitiu ao longo da faculdade, aí sim, descobrir bons caminhos, né? E você fez uma excelente faculdade, né? Sim. Como é que foi esse início, né, de faculdade, né, de amadurecimento do Bruno, entrada no mercado de trabalho? Esse foi um ponto interessante, porque como eu escolhi isso, era inicialmente um mercado em que inicialmente distante do que era dos meus pais, então eu tive que meio que construir um caminho ali. E olhando para trás, eu vejo que a faculdade ela foi fundamental na abertura de portas para esses primeiros trabalhos, estágios e coisas do tipo. Então, começar na faculdade foi desafiador, porque era aquela coisa assim, era um nível muito alto.
mas depois deu certo. Que bom, que bom. Mas buscar um primeiro estágio, buscar uma coisa assim, o fato de eu ter passado por uma universidade interessante, por um curso interessante, me ajudou muito a abrir portas em alguma coisa de estágio. Eu comecei a estagiar, acho que no terceiro período. Sem dúvida. Uma engenharia, Fundão, Rio de Janeiro, para quem não conhece, é uma faculdade pública, mas a engenharia é muito, muito valorizada, né? Então é isso aí, galera. Estão curtindo aí o papo com o Bruno? Dá um like aí, compartilha com os amigos e principalmente se inscreva no canal. Ajude aí o canal, o videocast Gente que Pode, ganhar mais inscrições, ganhar mais audiência, porque ele é feito para você, porque você pode aí crescer mais ainda na sua carreira e ter realizações na sua vida. Bruno, você, nesse momento, né? Olha só, galera, um engenheiro na área de educação, né? Vamos falar disso. Antes de falar da Whitseed, que foi um grande êxito na sua carreira, você chegou a empreender em alguma coisa antes que não deu certo? Não. Assim, cheguei a empreender antes numa empresa que deu certo também, que eu já tinha saído, tinha vendido, mas obviamente que nesse meio do caminho tiveram coisas que não deram certo. Ó, por exemplo, uma vez a gente foi abrir a ideia era isso muitos e muitos anos atrás, era como se tivesse um cartão de benefícios para você ter desconto em locais. Né? Ou seja, hoje, obviamente, é o conceito muito mais aprimorado, mas muitos anos atrás a gente começou a fazer parcerias com restaurantes, com algumas lojas. Se você tivesse aquele cartão, você tinha um determinado desconto. Bom, a ideia, aparentemente, boa. A gente conseguiu, inclusive, fazer boas parcerias, né, com restaurantes bons descontos. E aí a gente falou, bom, tá tudo certo, né? Para essa empresa dar certo. Boa ideia, boas parcerias, agora vamos botar a rodar. Fala ali para a audiência ali o que não deu certo e qual foi a lição. Bom, olha, o que não deu certo foi achar que essa ideia por si só alguma outra pessoa podia tocar ou executar. Não adianta. Se você não estiver à frente do negócio, executando, dando seu sangue, tendo foco, não vai acontecer. Não vai acontecer, André. Não aconteceu. Não aconteceu, é óbvio. Então, assim, e é legal isso, porque, obviamente, essas experiências, não só as boas que eu já tive, mas as de frustração, de ideia, de coisa que não deu certo, depois serviram muito que eu fui diretor do Foundry Institute, que acelerava startups. A gente ajudou a acelerar 220 startups. E eu falava isso, gente, se você não tiver foco, se você não estiver na frente do negócio, não vai acontecer. Não vai. Ah, mas eu coloquei uma pessoa super boa para desenvolver a ideia. Tá bom, em que estágio tá? Já está no estágio maduro? Aí tudo bem, como grandes empresas botam boas pessoas à frente para executar. Se está no estágio inicial, desiste. Ou você toca, ou não vai acontecer. E como surgiu a Whitseed? Explica o que era aí a Whitseed. Eu comecei minha carreira no Copead, né? Uma grande referência de escola de negócios no Brasil e no mundo. Parte de consultoria, depois abri minha primeira empresa de educação, só que aí, por quê? Essa empresa de educação ela era completamente física. Desculpa te interromper, mas onde veio esse bichinho da educação aí na engenharia? Então, eu acho que foi por acaso, Adriano. Eu não vou romantizar, falar assim, olha, sempre quis trabalhar com a educação. É óbvio que depois de você dentro, você fala assim, pô, faz todo sentido, né? Sim. Mas na verdade, eu entrei no mundo da consultoria em logística e infraestrutura no Copead. Fiz alguns projetos de consultoria, só que dentro dessa mesma empresa tinha uma área de educação. Sim. E aí eu migrei para essa área para usar um pouco da minha experiência que eu já tinha bem júnior, de consultoria. E aí eu gostei, né? Aí me apaixonei por esse mundo, né, de desenvolver pessoas, desenvolver negócios e tudo mais. Então acho que foi... Você acredita que a paixão é importante para empreender? É óbvio, é óbvio, é óbvio. O dinheiro, ele pode te deixar feliz, né, às vezes no curto prazo. Claro que a falta de dinheiro é um problema, só para deixar claro. Não vou romantizar isso. Então tem que ter dinheiro, né? Mas o dinheiro por si só não vai sustentar um sonho ou algo de longo prazo. Aí vem a paixão, né? E assim, eu descobri que na minha vida, claro que a educação é uma delas, mas mais ainda é desenvolver negócios, construir coisas, né? Pensar em inspirar a juntar pessoas e formar time. São coisas que, por exemplo, me motivam. Então, quando tem isso tudo misturado e ainda bota a educação, aí eu acho que aí você tem, de fato, um fit. O alinhamento dos planetas. Dos planetas, é isso aí.
E aí fala da Whitseed, então, como veio a ideia, como foi empreender? Eu tinha uma empresa há 10 anos que ela tinha lá seu relativo sucesso, só que era uma educação assim, presencial, fixa, consultiva. E aí teve alguns amigos e pessoas que olharam aquele caso e falaram assim, poxa, interessante, depois de tantos anos vocês fazendo isso aqui, que legal agora. Deixa eu perguntar uma coisa, cadê a tecnologia? Aí eu, não tem. Eu fui esse dia para casa, refletindo. Uau. E eu falei assim, cara, não tem. Isso era 2015, tá? E eu falei assim, não tem. E eu não tinha resposta para essa pergunta. E eu acho que eu deveria ter, em 2015, para o mundo da educação. E aí, cara, eu entrei de cabeça, assim, absurdo, em entender que o mundo da educação ia mudar. Que ele ia completamente se transformar. E que se eu não tivesse tecnologia dentro do meu negócio, eu não ia fazer parte dessa transformação. Perfeito. E daí que veio, então, tentar desenvolver a ideia da Whitseed. Boa. E você já tinha sócios nesse momento? Já tinha sócios na minha outra empresa, já tinha relacionamento com grandes clientes, já tinha casos interessantes, só que não tinha expertise de tecnologia. Foi quando, por exemplo, eu convidei, né, um padrinho de casamento me apresentou, o Miguel, que é meu co-founder, né? E a partir daí a gente começou a ter reuniões consecutivas, assim, toda semana, para falar sobre o negócio, estudar, tal, pensar. E aí, Adriano, nessa época, 2015, 2016, a gente falou assim, bom, a ideia está muito boa. A ideia de novo, hein? A ideia está muito boa, está ótimo, está excelente, a gente tem track record, a gente tem cliente, a gente tem tudo. Vamos mostrar o PowerPoint, alguém vai dar dinheiro para a gente executar essa ideia. Mas ninguém deu dinheiro. Era uma época que, de fato, né, não existia dinheiro para PowerPoint. Hoje eu acho que já tem um pouco mais de construção para isso. E aí a gente teve que mudar, então, o conceito e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos usar o que a gente tem. E aí a gente foi nos clientes, que já confiavam na gente há anos, e falou assim, sabe essa ideia aqui? Você pagaria por ela? Para a gente desenvolver tal, tal, tal? Assim. No fim, a gente conseguiu 15 empresas, grandes empresas do Brasil, que botaram o dinheiro antes da solução tecnológica e do conteúdo existir. Que bacana. Usando o quê? Confiança, né? Reputação. Então, uma coisa que eu até quero falar, assim, conexão, né? Relacionamento, network, você não compra. Não tem atalho. Você constrói hoje a sua conexão para você colher no futuro uma determinada consequência, que muitas vezes pode ser negócio, mas às vezes não. Então, assim, Adriano, o que eu gosto muito de falar é que a gente tem que valorizar o quanto antes o poder da gente criar boas relações, sem interesse. Óbvio. Então você vê que depois de anos eu ali tendo essa relação com essas pessoas, em algum momento, sim, eu tive interesse, demonstrei aquele interesse e elas compraram, por entender que seria também válido para elas. Então foi por isso que a Whitseed saiu do papel. Eu acho que foi uma conjunção de experiência, de cases bem-sucedidos, mas também de uma relação, de uma conexão durante anos construída. Que bacana. E essa trajetória do garoto lá que jogou futebol, que vendeu lá, alugou as fitas do Nintendo, até esse momento, o que você manteve, o que essa história, né, ali te ajudou e o que você evoluiu também? Bom, eu acho que a parte que eu mais evoluí foi a parte de me expor, de comunicar. Muita gente acha que eu nasci com o dom da comunicação. Eu não sei. Mas, assim, eu acho que, na verdade, eu fui muito exposto a esse processo de ter que comunicar. E aí, depois que você é muito exposto, vai praticando, a coisa acontece. Então, acho que o que eu mudei foi a forma de expor meu raciocínio, minhas ideias, estar mais no front. Isso é fundamental. Quem não bota a cara, não faz acontecer. Isso aí. Isso eu mudei. Tá? Que bom. O que eu mantive? Né? Relações de confiança, né? Cuidar da reputação, porque essa reputação leva anos e anos e anos para ser construída. Né? As amizades. Você vai construindo amigos no meio do caminho, e desde a infância eu via isso, né? Sempre foi uma pessoa de fácil conexão, fácil relação, só que você não pode esquecer os seus amigos. Né? Então, independente se eles são do Fonseca, do Rio, de São Paulo, né? Você continua essas conexões. Então, isso eu não mudei, né? Se são do interior, né? Eu acho que, assim, esses valores vão moldando depois para você ser uma liderança. Então, qual é a liderança que você valoriza? A liderança que valoriza a conexão, né? A lealdade,
né? A transparência. Então, aí você vai mudando a sua forma de liderar. E não deixar que os resultados e a ganância imponham um novo método sobre você que você não vai levar isso a longo prazo. Né? Boa. Isso aí. Vocês viram, galera? Olha aí, que história linda. E o poder da conexão, né? A gente fala muito disso, né? Eu e ele, a gente... Nossa conexão é exemplo disso, né? Então, hoje a gente se conhece, né? Tem um vínculo e é isso, foi cultivado, né? E começou, né, de uma hora profissional e hoje a gente se fala, né? Um ajuda o outro, às vezes eu dou um feedback para ele dá para mim e é isso. Bacana. Mas olha, tem dois outros pontos que você me perguntou e que eu acho que eu gostaria de reforçar aqui. Vai. Primeiro, que eu mudei muito ao longo da minha trajetória, saber dizer não. Tá. Eu não dizia quase não para nada, né? Era aquela pessoa assim, não, vamos. É legal você explorar ideias e oportunidades. Desde criança, é assim, partiu, vamos embora. Só que chega um momento em que você tem que ter coragem de dizer não para as coisas que não te levam para o caminho que você quer. Sim, escolha, né? Renúncia. E isso eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu estou praticando cada vez mais isso. O segundo ponto é que, assim, é aquilo que eu falo. Não adianta nenhum bom plano sem uma boa execução. Então, né, você já tinha até me perguntado da ideia que deu errado. Isso eu não tinha isso tão claro na minha cabeça. Achei que se eu tivesse uma ideia brilhante, tudo funcionava. E foi uma coisa que eu também aprendi ao longo do caminho, que não adianta um bom plano, não adianta se não tiver uma excelente execução. Sim. Tem uma passagem que acho que você não conhece. Eu fui para o Vale do Silício a primeira vez em 2017. Depois fui mais 3 vezes. E eu tive uma ideia de montar um negócio que eu cheguei a montar, né? Alguns colegas conhecem, a People Tech, que era uma missão para levar RHs para o Vale do Silício. E aí eu fui baixinho falar com um cara que já estava lá inserido no ecossistema, né, do Vale do Silício, da minha ideia. Estava num coquetel, eu chamei de lado e falei, tô com essa ideia aqui. Comecei... Aí, para resumir a história, ele virou para mim, por que você está falando baixo? Não, minha ideia, né? Vai que alguém escute, copie. Eu falei, Adriano, a ideia não vale nada. Esquece a ideia. Pelo contrário, você tem que falar da sua ideia, você tem que trazer sócios e o que faz a diferença é a tua capacidade de execução. Perfeito. Então, é 99,9% a execução e 0,1% a ideia, você concorda? Perfeito, exatamente isso. E quando eu olhando, eu tive 2 empresas que eu vendi, estou hoje, então, executando, né, transformando uma área uma unidade de negócio dentro do exame. Cara, é execução. É isso aí. Execução. Em qual momento, então, a WIT-Seed é negociada com a Exame? Como foi esse processo? O que você sentiu, assim, de realização, né, de apego, né, não é mais minha? Como é que foi isso? É legal essa pergunta porque, de fato, isso dá uma dúvida na hora que chega. A WIT-Seed não estava à venda. Ela chegou com uma conversa e falou, e aí? Eu falei, opa, vamos conversar, vamos entender, né? Na vida é assim. Mas, assim, o que foi legal na WIT-Seed? É que ao longo de 6 anos, a gente construiu uma empresa em que as pessoas amavam estar ali dentro. Então, tinha isso. Então, quando você olha isso para mim é um valor absurdo. Sim. Claro, tem que entregar valor, óbvio. A gente estava ali para entregar resultado financeiro também. Mas tinha reconhecimentos, prêmios nacionais, prêmios internacionais, Endeavor, rankings da América Latina. Várias coisas assim que a gente olhava e falava, o que a gente está construindo aqui é interessante. Os clientes amando. E aí, quando chega uma empresa e fala assim, queremos comprar, aí você fala assim, e aí, será que essa história ela vai continuar? Então, as dúvidas que pairam como é que vai ser daqui para frente? Desde o ir aí até assinar, levou quanto tempo? 9 meses. 9 meses. Como foi esse processo? Esse processo começa, né? E aí, só para deixar claro, esse é outro erro que eu aprendi aqui, tá? Para empreendedores. O dia que você for fazer um M&A, você como CEO ou a pessoa que vai tocar, que foi o meu caso, só vai fazer isso. Você vai se dedicar quase que 100% ao M&A. É bom porque eu tenho muitos seguidores de RH, mas o cara que mais me segue, né, o perfil que mais me segue, primeiro é CEOs e depois, segundo, fundadores e empreendedores. Então, não, bom. Isso. E eu aprendi muito isso. De novo, muita coisa a gente vai aprendendo na marra, né? Então, eu aprendi isso. Eu achava que isso era besteira. Comecei a ouvir alguns podcasts, algumas entrevistas, falando, você vai se dedicar a isso a 100%? Eu falei, gente, para, que besteira. Eu vou continuar tocando tudo que eu toco e tocando M&A. Lê do engano, né? Mas, enfim, como foi esse processo? Esse processo, primeiro,
um processo inicialmente solitário, porque você não pode contar para a sua empresa num primeiro momento que podemos ser vendidos. Não existe nada. Claro. Existe só uma demonstração inicial de interesse. Aí, na hora que a coisa avança, você tem que começar a trazer onboarding às pessoas. E falar o seguinte, olha, a gente agora... Sabe que a gente tinha aquele sonho? Não é que esse sonho acabou, mas ele vai fazer uma curva. Uhum. Ele tem uma outra direção agora. E você tem que trazer essas pessoas para dentro do sonho. Porque senão, assim, Adriano, o que eu vejo é que não é o nosso caso, graças a Deus, assim, 2 anos e poucos depois, assim, a gente teve muito sucesso em crescer receita, crescer lucratividade, produtos, várias coisas que você, como até cliente, conhece. Mas, assim, voltando atrás, a gente sabe que o M&A é um processo em que ele pode gerar muitos traumas. Muitas empresas, inclusive, perdem um valor absurdo pós-M&A por não cuidar da transição, do fit cultural, dos clientes, dos produtos, dos talentos. Então, eu tentei ter esse cuidado. Não quer dizer que eu acertei 100%, claro. Óbvio que não. Mas eu tentei ter esse cuidado de trazer on board aquelas pessoas que tinham aquele sonho comigo para esse novo sonho, antes do fechamento. Então, aí já comecei a compartilhar informação, pedir a ajuda deles durante o processo. Óbvio que tiveram resistência. Não, mas não vão vender. Para que vai vender? Uhum. Né? Mas isso aí foi um processo de convencimento. E aí, enfim, acho que essa foi a parte, para mim, mais difícil. Tá? Claro, a relação com o exame, com o BTG, essa parte de negociação, gente, se você tem uns valores parecidos ali e vai tocando transparente, a coisa acontece. Claro, pega cláusula para lá, cláusula para cá, isso aí é do jogo. Do jogo. Mas o mais difícil foi interno. Que bom. E agora você aí, né, com o exame já há quanto tempo? 2 anos? 2 anos e pouquinho. É porque assim, anunciado, né? Tem um período, só que já tinha um período de trabalho prévio. 2 anos e 1 mês aí, aproximadamente. Né? Tá. E como foi essa transição, né, de deixar de ser empreendedor, né, patrão, para ser também um executivo, né, de uma organização? Não é uma mudança simples. Não é uma mudança simples. E aí você começa a aprender novas coisas a todo momento. E eu acho que é isso que me inspira, sabe? Quando você está em movimentos de carreira que você está aprendendo, está valendo. Isso aí. Né? Claro, direcionados aos seus valores, conectados aos seus valores pessoais e tudo mais. Então, você tem que aprender a que você não toma mais decisão ali, né, sozinho. Então, tem uma série de pares, de áreas para serem utilizadas. Até muda o jogo, porque eu tinha um jogo em que eu tinha muita restrição de capital. Você entra num grupo que você tem uma possibilidade de capital diferente. Né? E como que você joga esse jogo? Então, você tem que transformar também o seu mindset de como que você vai traçar um planejamento para atuar numa grande organização, é o primeiro ponto. Um segundo, como é que você lida, né, politicamente no bom sentido, né, com a organização? Mas você tem que ter boa entrada com seus pares, com determinadas áreas, para que você consiga sinergias, que as coisas aconteçam da forma mais ágil possível, que você consiga botar sua agenda prioritária. Muito bom. Então, assim, as pessoas que... não, eu vou fazer o meu aqui tecnicamente, os outros que se virem. Adriano, você sabe, você melhor do que eu, anos e anos em grandes corporações, o quanto que é importante você criar, né, essa cena de aliados do ponto de vista positivo para que você consiga botar como prioritária pautas suas para outras pessoas que às vezes não têm aquela prioridade. Concorda? Concordo plenamente. É uma arte, né? Não é uma ciência, né? Você não aprende na faculdade. Não, então, só vivendo. Só vivendo. Eu falo assim, agora eu vou olhar para a câmera ali e vou falar. Me perguntam, né? Poxa, como é que era a sua agenda como executivo? Aí eu vou falar ali para minha câmera, tá? Eu passava 80% do meu tempo gerenciando vaidade, ciúme, orgulho, inveja, ego dos outros e meu. Porque eu também estava nessa relação, não é? Então essa é uma agenda política de um executivo, claro, da área de recursos humanos, que a empresa é um ambiente político, né? Então, e no bom sentido das relações, né? Das influências, do poder, né? Então, você veio aprendendo isso nos 2 anos agora. Perfeito. E é o que você falou, que eu estou aprendendo nesses 2 anos também vem mudando, porque a gente vem com um novo papel de liderança, um novo papel de executivo, em que a gente ainda mais, não como empreendedor, eu botava a minha cara ali, e tem que pôr, como eu já falei. E como executivo também agora, que é um pouco de mudança nas organizações, né? Às vezes as organizações olhavam os executivos mais guardados dentro de uma caixa. Sim.
E eu acho que hoje isso muda, de você cuidar do seu branding pessoal, de como, porque as pessoas compram de pessoas negociam com pessoas. Eu faço negócio B2B, empresa para empresa, não, eu faço com pessoas. Né? Então você tem que cuidar, né, da sua rede social, da sua imagem, porque as pessoas vão comprar de você. Então, eu acho que isso também está tendo uma consciência maior hoje em dia e que vem um pouco do mundo, talvez à luz um pouco do mundo empreendedor, que já está acostumado a ter esse spotlight ali na frente. Né? Então, acho isso super legal. Né? Haja visto o movimento de vários CEOs hoje com redes sociais e realmente ele lá presente. Que né? eu acho fantástico. Ou ela presente, né? Que eu acho fantástico. Como a minha amiga Magali Leite, que esteve aqui, né, no último episódio aqui, ou nos penúltimos episódios, não sei, galera, porque está gravado, tá? Mas Magali Leite, né, da área de finanças, e ela testemunhou aqui no episódio, com certeza já foi para o ar, falando que ela está se desafiando bastante nesse mundo aí de rede social, de dar cara, de ser a cara da empresa para os clientes e para os colaboradores. Exato, exato. E aí muita gente fala assim, mas eu não gosto de falar no Instagram. Tudo bem, tem formas diferentes de você se posicionar. Você pode usar um LinkedIn, você pode usar um texto. Sim. Você pode usar um conteúdo que seja escrito e não seja um vídeo. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia... Porque assim, se você não se posicionar, se você não mostrar o seu valor, se você não se colocar ao mundo como você é, alguém vai colocar para você. Isso aí. Alguém vai construir a sua imagem. Alguém vai E o que é melhor? Sim, bom ponto. É? Bom, galera, é isso aí, ó. Estão gostando do episódio? Eu estou aqui aprendendo. É um privilégio estar aqui nessa cadeira, porque eu estou sempre ouvindo, aprendendo, compartilhando aí, né, com meus amigos e amigas que dão a honra de estar presente aqui no Gente que Pode. Então, mais uma vez aí, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Você que faz ele acontecer. Bruno, vamos falar agora de liderança? Assunto fácil? Fácil. Eu olho para você e lembro das pesquisas que tenho feito também, em parceria com a Exame. E a primeira que eu fiz, você lembra bem, abril do ano passado, eu perguntei para uns 200 CHROs, RHs das empresas, o que tira seu sono hoje, qual é o seu maior pesadelo? E disparado, um pouco para minha surpresa até, confesso, veio liderança, não ter líderes preparados para os desafios atuais e futuros. 76,9%. Como é que você enxerga, né, esse resultado? Você tem visto isso no seu dia a dia? Sim. Para mim isso não é surpresa. O seu dado ele só referenda o que a gente já vê nas reuniões com, né, as maiores empresas do Brasil. E digo mais, mundo. Porque a sua amostra foi Brasil, né? Sim. Mas o que eu estou aqui para afirmar é que, olhando pesquisas internacionais e conversas com empresas que têm operações fora do Brasil, é mundo. Então, hoje, sim, a gente tem um desafio gigantesco. Né? E eu fiz um artigo no início desse ano na coluna da Exame que falou sobre isso. E, para mim, o desafio é maior porque essa nova liderança ela tem que conjugar habilidades que sejam techs, digitais, esse mindset, com habilidades cada vez mais humanas também. Sim. E aí você fala assim, mas como assim? Né? A gente fala muito sobre isso, né, Adriano? Sim. Então, se não tivesse mindset de entender que a inteligência artificial hoje tem que estar presente nos processos de negócio, que você tem que estar antenado a tecnologias que vão mudar a forma como se joga o jogo de negócios, mas, ao mesmo tempo, a gente acaba esquecendo do básico, de fazer o one-on-one com o time, de dar um feedback que seja produtivo e faça a pessoa crescer, de que estimule e seja, por exemplo, um exemplo para o time de como que você se porta perante a aprendizagem. Você está aprendendo, trazendo coisas novas para o time ou você só exige que as pessoas estejam aprendendo? Então, assim, essas coisas básicas que se eu for pegar livro de liderança de 50 anos atrás, estão lá escritas, a gente ainda faz mal hoje em dia. Sim, sim. Porque aí você me ajudou aqui num segundo ponto, que meses depois eu perguntei para esses mesmos RHs, a primeira pesquisa 114 responderam, a segunda 97. E eu perguntei, dentro da liderança, que é seu pesadelo, então, principal, quais são os principais gaps? E comunicação, feedback. Olha só, olha só. Tá vendo? Super alinhado. E feedback, eu falei, meu Deus, mas a gente treina tanto feedback, né? A gente sabe de cor salteado como fazer um bom feedback. Primeiro, né, agenda, reserve um espaço apropriado, fale
né, das coisas positivas, das negativas de forma construtiva, né, faça, enfim, a gente sabe. E por que que não faz? E eu comecei essa semana da gravação desse episódio aqui, hoje é uma sexta-feira, galera, que a gente está gravando, eu comecei na segunda com uma palestra para uma grande empresa de comunicação, para falar de liderança, mas com foco de feedback, porque eles iam ter o dia do feedback. E aí eu brinquei, né, com a galera que estava assistindo a palestra. Falei, é o dia do feedback ou é o dia da casa de ferreiro espeto de pau? Porque eu, a vida inteira, no RH, eu ouvia reclamação de gestores, dizendo, eu não recebo feedback do meu gestor. E aí, eu ia para as equipes desses gestores e ouvia a mesma coisa. As equipes reclamando que não recebiam feedback daquele gestor que reclamava que não recebia. Então, minha moral para essa turma foi, faça a sua parte, né? Seja você um gestor de fato que tem habilidade de liderança, dá feedback para a sua equipe e vamos ver se o ciclo fica mais virtuoso, né? E é fundamental. Que bom que você reforça isso. E eu fico sempre pensando que a gente, às vezes, tira muito o poder na nossa mente do papel da liderança. A liderança é fundamental para que a empresa aconteça. E várias vezes eu fico pensando assim, ao longo da trajetória passada, que óbvio que eu já cometi esses erros, só para deixar claro, tá? Eu também. Né? Só para deixar claro. Mas além de eu já ter cometido, eu olho hoje para várias empresas que eu vejo pontos importantes, o que tem de gente que está dentro da empresa, mas não está de verdade, é um absurdo. E aí é o que eu falo assim, não tem jeito. Se você trata as pessoas como insubstituíveis, elas vão agir como insubstituíveis. Vão dar o sangue, vão trabalhar, vão te entregar. Agora, se você trata as pessoas como substituíveis, como descartáveis, elas vão agir como? Como pessoas descartáveis. Perfeito. Então, assim, é a forma como o líder impõe esse processo, essa inspiração, é o que ele vai receber do time. Perfeito. Né? E eu tenho conversado bastante com empresários agora, empresários também, e eu tenho provocado muito, né? Quantas pessoas trabalham na sua empresa? Aí ele me responde 100, 200, 1.000, 800, 743. Eu falo, não, está errado. É 70%. Porque esse deve ser a média do engajamento da sua empresa. E 30% não trabalha. Ou melhor, está na sua folha de pagamento, mas você já se demitiu, né? Já se desligou. Então eu falei, o turnover virtual. Esse que te machuca, amigo. E esse engajamento não vem de um gestor, né? De uma capacidade de gerenciar processos, recursos financeiros, tecnológicos, né? Pessoas não são tão gerenciáveis, né? São lideradas. Então, transformar gestores em líderes inspiradores virou uma das minhas bandeiras e você é um grande parceiro que tem me ajudado muito nesse sentido. Que você atue nisso, porque a gente está precisando. Vamos atuar juntos. Bruno, antes da gente entrar no ping-pong, eu vou pedir aí 1 minuto da nossa audiência para dar uma moral para esse parceiro aqui, o iFood Benefícios. Nós vamos agora passar uma mensagem bacana do iFood Benefícios para você. Se liga aí. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já!
Depois dessa mensagem aí legal do iFood, vamos agora para o momento que eu mais curto, o nosso ping-pong. Preparado, Bruno? Vamos lá. Vamos embora, né? Sempre preparado. São 13 perguntas. 13? 13. Mas eu vou pingar aqui e você põe aí do jeito que você quiser. Tá Pode ser bom. mais curta, pode explicar. E não teve preparação, tá? Só para deixar Não claro, teve, né? né? Não teve mesmo. Porque, galera, eu não passo roteiro. Não tenho roteiro, porque aqui é espontâneo mesmo. Mas quem assiste já um outro episódio, conhece o ping-pong. Vamos lá. Uma música que define sua jornada até aqui. Tem alguma música que seja assim, a cara da sua vida? Nossa, essa é difícil. A música que seja a cara da minha vida. Qual música você gosta? Estilo musical? Cara, muito difícil, mas... eu sou uma pessoa muito eclética, eu escuto de tudo. Então, beleza. Mas eu acho que a gente pode... Eu acho que... legal. Eu gosto muito da We Are The Champions. Por quê? Remete, pelo menos na minha mente, não quero dizer que a letra seja exatamente isso, a celebração de vitórias. Sim. Eu gosto muito disso. Eu acho que se a gente não celebrar, a gente esquece, né? Boa, eu das coisas que a gente conquistou. adoro celebrar também. Tem algum filme assim que marcou a sua vida, o que você mais gostou, que você recomenda? Tem vários, né? Eu gostei muito. Eu acho que a dinâmica, por exemplo, dos filmes do Poderoso Chefão, ele é interessante do ponto de vista de você entender dinâmicas de poder, de negociação. Claro que ninguém quer ser um mafioso, mas acho que é interessante. Nosso amigo Felipe Calbucci, CEO da Total Pass, apoiador do programa, citou o mesmo filme na entrevista dele. Uma cor que você se identifica? Azul. Azul, tudo azul. Uma frase que você goste como mantra, ou que você fale, ou que você viva como mantra, uma mensagem, uma frase. Legal. Quase que eu falei já ela agora, mas eu vou repetir. Acho que dizem que essa frase é do Steve Jobs, tá? Mas assim, para mim é isso. Não merece triunfar quem não sabe celebrar. Opa, aí, celebrar. Um lugar onde você se sente em paz? Olha, na minha casa, na Serra. Na Serra, né? Rio de Queridinho, Janeiro. né, garoto? Um sabor que lembre sua infância, algum? Sabor que lembra a minha infância. Sabor que lembra a minha infância. Olha, é engraçado, mas é porque eu sempre fui uma pessoa que adorava sorvete, picolé e tudo mais. Então, cara, quando eu lembro, tem uma coisa que é muito característica, né? Já viu picolé de milho verde? Já? Então, é famoso. Isso lembra a mim. É bom. Olha, tem muitos anos que eu não como Sério? isso, mas isso me remete à infância de uma forma absurda. Não vou fazer merchan não, mas tem uma marca em São Paulo, tradicional, nas praias, que tem um melhor. Então pronto. É o melhor. Vou procurar. Um livro que você recomenda, que você gostou de ler, te marcou? Obviamente tem vários, né? Mas eu acho que um que é muito legal, que eu acho que ele cabe em vários contextos, é o Hábitos Atômicos, tá? Do James Clear, que eu acho que vale muito, muito a leitura. Boa. Tá se ligando aí, né, galera? O cara conhece, hein? Algum talento escondido que poucos conhecem do Bruno? Bora, garoto. Tem um que eu acho que quase ninguém vai conhecer. Ei. Eu sou muito bom de totó. Sério? Que aqui em São Paulo se chama o quê? Pembolim? Pebolim, é? Pembolim. Totó no Rio, né? Totó. Totó, pebolim. Naquela mesa. eu Ganhei do meu pai com 6 anos de idade. Opa. Uma mesa dessa, em casa. Tenho essa que eu ganhei até hoje. E é difícil de me ganhar. Opa, vamos marcar um dia, hein? Já ganhei muita bananada em Nova Iguaçu jogando isso aí. Você gosta de cozinhar? Não, só Não? de fazer churrasco. Só de fazer churrasco. Então, qual prato você mais gosta de comer? Carne, um bife ancho. Adoro fazer e comer. Opa, ó, Thaís, quando a gente estiver no Rio, vamos lá, Mariana e Bruno Já vão tá convidar a convidado, já gente. estão convidados. Eu sei. Uma estação do ano que te inspira? Que me inspira? O verão. 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 Adoro o verão. Um cheiro que te traz boas lembranças? Um cheiro que... Eu adoro cheiros, assim, de formas variadas. Algum? Difícil ter um específico, mas... sabe aquele cheiro de
de campo, às vezes algumas ervas naturais, Sim. tipo, tem alecrim, capim, Alecrim é capim bom. cidreira, erva. Sim. Essas coisas assim são cheiros que me remetem Bom. a um bom Alguma atividade que sempre melhora o seu dia? jogar tênis. Jogar tênis. Você pratica? Sim, porque eu acho que é um esporte que além de ter a desenvoltura física, né, que é boa pra gente, Sim. tem que ter uma concentração mental. Então você tem que desligar para jogar tênis. Se você estiver pensando em qualquer outra coisa, você vai errar a bolinha. Bolinha vai cair também, né? Então, é isso. Alguma pessoa que fez ou faz toda a diferença na sua vida? Ué, certamente hoje é a Mariana, né? Mariana, sua esposa. Aí, Mariana, mais uma vez você aqui com a gente, hein? É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio do videocast Gente que Pode. Essa parte do ping-pong é uma parte que humaniza, né? E voltando ao nosso tema principal aqui do nosso videocast de hoje, né? Do nosso episódio, a liderança. Eu cunhei uma definição de liderança que por muito tempo eu falei que líder não é sobre perfeição. Liderança não é só sobre exemplo, é sobre ser humano. Então aqui é para humanizar também, para as pessoas também te conhecerem mais e você, né, se colocar aí esse teu lado, né, da história do Bruno, né, da sua condição humana, que eu já conheço, né, mas que para vocês aí, tenho certeza, foi um presente conhecer também. Então, meu amigo, dê aí as suas palavras finais aí, como as pessoas te acham nas redes sociais, fale aí para nossa audiência aí. Tá bom, ó, lá no Instagram é fácil, só botar... É Bruno Leonardo, né? Mas Tá. se botar o arroba Bruno BCL, então Bruno BCL já acha. No LinkedIn também muito fácil, Bruno Leonardo, vai achar lá exame e Bom. vamos estar conectados. Muito obrigado por esse convite. E certamente, assim, acho que ao que me guia ao longo desse tempo que você falou da humanização é que a gente tem que entender que muitas das vezes a gente está na rede social ou no conteúdo passando muitas lições de, né, como Sim. vencer, como ter sucesso, o que é certo. Só que a gente erra muito por trás no processo. E assim, errar faz parte do processo. Sim. Não existe inovação sem erro, não existe aprendizagem sem erro. É reconhecer, e aí é o que eu gosto de falar muito, assim, tem que errar rápido, para, né, testar rápido, para errar rápido e aprender mais rápido. E com isso, obviamente, você conseguir evoluir. Mas assim, abrace o erro, ele faz parte do processo. Isso aí. Eu que te agradeço, né, pelo seu tempo, sua generosidade de estar aqui numa sexta-feira, que eu sei que raramente você está em São Paulo, você está mais no Rio, então, de coração agradecer, né, pela parceria, pela relação que a gente tem e agradecer vocês, né, que estiveram aqui conosco até o final desse episódio, mais um episódio que a gente fez com tanto carinho, que foi a palavra dele aqui quando chegou, viu o porta-retrato dele ali com a Mariana e que vocês continuem aí procurando ser suas melhores versões, o Gente que Pode estar aqui para te inspirar. Valeu e até o próximo episódio, galera. Obrigado.